Gênesis capítulo 28, eu vou ler aqui na tradução aqui do telão, porque às vezes eu leio aqui e está bem diferente de algumas pessoas. Claro que o propósito é o mesmo, mas Gênesis 28, quer ver? A partir do verso 10, Tafa. Eu ia pregar sobre José, mas alguém pregou na minha frente. Alguém pregou antes, eu falei, eu não vou pregar agora. Do que eu vou pregar sobre José agora? Então, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar. E sonhou, diga comigo, sonhou. Você tem sonhado com o ano de 2022? E eis que uma escada, não um elevador, mas uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo. Deus está falando com alguém aí. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, aleluia, até que haja cumprido o que te tenho falado ou prometido. Acordando, você repetiu a palavra sonho, agora diz assim: acordando, pois Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão uma casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó, diga comigo, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Ele mudou o nome daquele lugar. Nós temos esse poder, essa autoridade de mudar o nome dos lugares, transformar a realidade daqueles lugares. E Jacó fez um voto, dizendo, só estava ele e Deus ali, dizendo, não havia testemunhas, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Queridos, eu estou com uma fraldinha da Raquel aqui, tá bom? Desde a época da Assembleia que eu não uso mais esses paninhos. Eu tinha uma toalhinha que eu batia assim, eu não sei se você já fez isso também. E eu rodava muito, né, no manto, e então eu tinha igual o Jacinto manto lá. Mas hoje é por causa da gripe mesmo, eu vou deixar aqui de lado aqui, se precisar, eu vou usar. Queridos, esse personagem por nome Jacó, ele sai de casa não porque quer, pastor Daniel, mas porque ele é obrigado a sair. Ele toma o lugar do irmão, ele se apresenta para o pai dizendo que é Esaú. Isaac quer abençoar Esaú com a bênção da primogenitura e pede um guisado, e ele, impulsionado, encorajado pela mãe Rebeca, ele chega naquele lugar e ele se apresenta para o pai pergunta quem ele é, ele diz: eu sou Esaú. Aí a Bíblia diz que quando Esaú chega e o pai percebe que abençoou, no contexto dele, a pessoa errada, a Bíblia diz que Esaú chora pela bênção, mas Jacó diz: o que eu fiz está feito, não tem como reverter isso.
Esaú faz uma promessa dizendo: olha, assim que o meu pai morrer, descer a sepultura, eu mato Jacó. Quando Rebeca, sabendo disso, chama Isaac e diz: olha, vamos enviar o nosso filho para longe daqui, porque senão eu vou perder 2 filhos no mesmo dia. Isaac entra num acordo com Rebeca, e eles chamam Jacó para que a ira de Esaú fosse aplacada, e eles enviam Jacó até Padã Arã, onde estava Labão, o irmão de Rebeca. Jacó, ele não dá tempo de arrumar muitas coisas, ele precisa sair correndo, ele precisa sair meio que no desespero, não dá para levar muita coisa, e ele sai a caminho. Quando você vai estudar geograficamente esse lugar, você vai ver que é um lugar difícil, é um lugar difícil de sobreviver nas condições que ele sai, sozinho. E num determinado lugar, um período onde ele chega, o sol já está se pondo, a noite está chegando. Depois de um dia escaldante, ele está cansado e ele vai procurar uma pedra para apoiar a cabeça. Quem sabe para se aquecer, porque durante o dia era um sol escaldante, mas à noite a temperatura caía abaixo de 0. E a pedra tem o poder de reter o calor do dia. Quem sabe para se esquentar, para não morrer de frio à noite, não dar uma hipotermia. Mas certo é que ele deita na pedra. E às vezes dormir num travesseiro confortável não é fácil, imagina com a cabeça apoiada na pedra. Mas Jacó está muito cansado e ele vai dormir. E ele dorme tanto que sonha. E ele sonha com Deus, aleluia. Ele conhecia Deus através da sua mãe. Ele conhecia Deus através do seu pai. Agora ele vai conhecer o Deus. Ele conhecia o Deus de Abraão, Lucas. Ele conhecia o Deus de Isaac. Mas ele ainda não conhecia o Deus de Jacó. Agora o Deus de Jacó vai se apresentar em sonhos para ele e vai dizer: olha, eu sou o Deus do seu avô Abraão, eu sou o seu Deus do seu pai Isaac, mas eu sou o seu Deus também. Eu serei contigo nessa viagem, não temas, eu não te deixarei enquanto não te abençoar e cumprir tudo aquilo que eu falei e cumprir a seu respeito, todas as promessas que eu vou fazer. Este lugar em que estás deitado será sua essa terra e de toda a sua descendência, e através da sua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas através de vocês. Deus faz promessas para Jacó. Deus abençoa a vida de Jacó. Talvez se fosse eu que encontrasse Jacó naquele contexto, talvez eu nem passaria perto dele, irmãos. Algo meu, tá? Pelo amor de Deus. Algo particular meu. Eu não sei onde alguns pregadores arrumam tanta coisa ruim para bater em Jacó, irmãos. O próprio Deus se apresenta fazendo promessa para ele. Pastor, ele não tinha defeito? Tinha, como todos nós temos. Mas fala-se muito mais mal de Jacó do que Esaú. A Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. Você vai ver o que, depois desse voto, essa aliança que ele faz com Deus, as experiências que ele vai ter com Deus, querido. Os momentos que ele vai ter com Deus, que terá sua vida para sempre transformada. Ele sonha com Deus e ele vê uma escada. E ele vê anjo subindo, anjo descendo. Deus está acima da escada e Deus fala com ele. Aí ele acorda do sonho. Após acordar do sonho, ele vai ungir aquela pedra, vai levantar um altar, vai mudar o nome daquele lugar, vai agradecer a Deus. Olha, Deus estava neste lugar, eu não sabia. Ele teve uma experiência com Deus e ele faz um voto dizendo: olha, se o Senhor me guardar nessa viagem, me der comida, me der alimento, pão, me der roupa, me proteger, tudo que eu conquistar daqui para frente, diz alguns historiadores, alguns teólogos, tem que tomar cuidado para falar, porque tem o pastor Rodrigo aqui, tem o pastor Marcelo ali que chegou agora, e aí, quando ele chega você fica mais complicado. O pastor Daniel está aqui, né? Diz alguns historiadores que ele tinha aproximadamente 40 anos nessa época. Ele não era mais um jovem de 17 ou 18 anos. Ele acorda, dá nome para o lugar, faz um voto, faz uma aliança com Deus, uma experiência particular entre ele e Deus, e a partir dali ele segue a viagem. Mas eu acredito que Jacó não tinha noção do que seria esses 20 anos na casa de Labão. Uma escola chamada casa de Labão. Daqui a pouco você vai entender onde é que Deus quer te levar nesta noite de virada. Queridos, todos nós sonhamos
E quisera Deus que essa expectativa que eu e você, que nós estamos com essa virada de ano, de que 2022 será sem dúvida o melhor ano da nossa vida até então, quisera Deus que essa expectativa fosse todos os dias. Quando o domingo virasse para segunda, você falasse: agora é o meu novo tempo, segunda-feira é o meu dia, vai acontecer. Por que a gente tem que esperar tanto tempo para criar uma expectativa de um dia que vai virar para outro dia? Nada, pastor, o senhor veio aqui, não, nada vai acontecer se eu e você não tivermos uma atitude, querido. Você não pode querer resultados diferentes com as mesmas atitudes. A Bíblia diz que depois de sonhar, Jacó acorda do sono. Cutuca alguém do seu lado e diga: acorda, irmão, para a vida. Diga: acorda para a vida, pelo amor de Deus. Você sonhou? Sonhei. Agora acorda e vai correr atrás do seu sonho, pelo amor de Deus. Tem gente que sonha, Jane, mas continua dormindo, Rodrigo. Não, Deus falou que vai fazer. Eita glória. Agora vai. Você que não vai correr atrás não, querido. Você que não levanta e toma uma atitude não. A Bíblia diz: e levantando-se Jacó, ele acordou, ele se levantou. Tem gente que fica sonhando a vida inteira, mas nunca acontece nada. E aí, não, porque aí o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é o líder de célula, o problema é o bairro que mora. Não, querido, se você sonhou, Deus te deu um sonho, Deus te deu um projeto, e você tiver coragem de levantar, se colocar de pé e dizer: se Deus falou, vai acontecer. Ninguém pode me parar, ninguém pode me impedir. O próprio Deus diz para ele: eu serei com você. Jacó não sabia o que ele passaria na casa de Labão, mas Deus já sabia. Por isso que Deus diz: estou contigo, hein? Você não sabe o que te espera lá, Jacó. Você não imagina quem é Labão, a escola de Labão. Você não tem nem noção. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é essa aqui. Sonhou? Irmãos, eu estava lendo um estudo essa semana. E nós três estamos nesse sonho também, viu? Nesse projeto aí eu vou falar. Eu vou confessar, irmãos, pecado aqui. Não vou levar nada para casa hoje. A pesquisa diz que nessa virada de dezembro para janeiro é o mês ou os dias que mais se faz projetos, que mais se faz promessas. Não, ano que vem eu vou emagrecer. Não, ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou fazer um curso. Ano que vem eu vou fazer uma faculdade. Não, ano que vem eu vou dedicar mais a Deus. Eu vou cumprir o meu propósito. Ano que vem eu vou fazer o meu ministério. Ano que vem eu vou fazer academia. Lembra do ano passado? Nós três, irmãos, fizemos um propósito aqui. Vamos fazer academia junto. Vamos fazer um com o outro para poder ajudar um ao outro. E a academia era na frente da minha casa. Era só atravessar a rua. E tinha uma academia dentro do condomínio e tinha outra de frente. Não tinha desculpa. A pesquisa diz que depois de 3 semanas de janeiro, 98% daqueles que se inscreveram na academia param. Deus está falando. Alguns pagam 3 meses e faz 3 semanas. Alguns pagam semestral, desiste na 3ª semana. Alguns pagam anual. Pastor, a academia devolve o dinheiro? Não. Aqui não tem ninguém, irmãos, além de nós três, que fez esse propósito e parou. Mas fica aqui essa dica, é a palavra de cura, de prevenção para você que está fazendo esse projeto para o ano que vem. Cuidado com aquilo que você promete. Começa janeiro, todo mundo empolgado. Não, agora vai, esse é meu ano, irmão. Aí começa a vir as dificuldades, começa a vir os intempéries da vida. Aí você vai murchando, como se fosse uma bexiga, vai murchando. Daqui a pouco está de cabeça baixa, andando por aí, amaldiçoando a vida. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Não, querido, aquilo que você sonhou e projetou, você precisa em Deus fazer acontecer. Deus disse, como ele disse para Jacó: eu serei contigo. Deus sabia tudo de ruim que esperava por Jacó na escola chamada Labão. Então Deus fortalece, ele diz: olha, eu vou estar com você, aconteça o que acontecer. Deus não disse assim: Rodrigo, olha, não vai ter problema, Labão é um camarada bonzinho, Labão vai te abençoar muito, fica tranquilo. É um tio que todo sobrinho queria ter. Não, Deus só disse assim: ó,
vai e eu serei contigo. Irmão, quando Deus falar assim, você prepara as costas, viu? Porque vem chumbo grosso. Você lembra do capítulo 39 de José? Que o escritor faz questão de dizer: e Deus estava com José. Porque quem olhava de fora não parecia que Deus estava com José, mas estava. Então a primeira coisa é você correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Pastor, eu tenho o sonho de escrever um livro, então é 2022 que vai acontecer. Seria bom nós fazemos mais pessoas, né, combinar, e um dá a palavra perto do outro, fala, não, nós vamos fazer, ou falar aqui no púlpito, aqui gravar, nós vamos fazer, eu vou fazer isso. E aí no final do ano que vem nós vamos chegar e vamos dizer, e aí, fez ou não fez? Qual que é a desculpa que você vai dar? O que você vai inventar para dizer que não conseguiu? A desculpa é dinheiro? Vai começar agora na segunda semana a escola de casais e a escola de hebraico. Quando Deus diz para Moisés lá, o eu sou lá, ele estava dizendo, olha, eu sou o que você precisar. O que você precisar eu posso ser na tua vida. Então, quando você diz que não tem tempo e dinheiro para alguma coisa, é porque aquilo não é prioridade na tua vida. Então, querido, o dinheiro não pode te impedir. Eu fui para a Inglaterra sem dinheiro. Eu fui para Israel sem dinheiro. Eu já fiz muita coisa sem dinheiro, mas com a certeza de que Deus estava comigo. Então, pastor, o que eu preciso para 2022 deslanchar? Deus. Colocar Deus no centro de todas as coisas. É isso que Jacó faz aqui, Rodrigo. Ele diz, o Senhor será o meu Deus. Ninguém vai tomar o seu lugar na minha vida, Deus. Ninguém, nem circunstâncias, ninguém. O Senhor que vai cuidar de mim, o Senhor será o meu Deus. Irmãos, Jacó não tinha outra opção. Não tinha para onde correr, não tinha nada. Saiu de mãos vazias. Aí ele vai passar pela escola de Labão. Diga comigo, escola de Labão. Irmãos, Deus falou muito claro comigo agora que eu cheguei nessa igreja. Diz, Elias, essa escola de Labão tem um endereço certo essa noite. Irmãos, eu nunca vi dessa maneira. Hoje que Deus me clareou. E olha que nem lendo Bíblia eu estava. Deus clareou algo no meu coração assim. E me deu essa mensagem para hoje. Quando Deus diz, eu vou estar com você, Jacó, fortalece ele. Deus sabia tudo que Jacó ia passar. Jacó não tinha nem noção do que ele passaria. Aí ele vai chegar na casa de Labão. Labão vai perceber uma coisa: Deus está na vida desse homem. Irmãos, chegou sem dinheiro, chegou sem animais, chegou sem nada, mas chegou com Deus. Um mês que ele estava lá, Rodrigo, já perceberam que Deus era na vida dele. Tem gente que fica 10 anos na empresa e ninguém percebe que Deus é na vida da pessoa, irmãos. Um mês que Jacó está na casa de Labão, Labão olha para ele e diz, eu não quero que você vá embora. Fica aqui, Deus tem me abençoado através da tua vida. Deus tem me feito crescer através da tua vida. Eu vejo Deus na tua vida. Em um mês eu tive uma mudança na minha vida, nos meus negócios. Um mês, irmãos, 30 dias, 31 dias. O que você quer, Jacó? Pede alguma coisa. Você não trabalhar de graça. Irmão, Labão é ligeiro, irmãos. Aí ele diz, olha, eu quero Raquel como esposa. Eu amo Raquel, estou apaixonado por Raquel. Eu vou trabalhar 7 anos por amor a Raquel e você me dá ela como esposa. Ele diz, fechado. Fechado. Em vez dela casar com alguém estranho, tal, casa com o primo, tudo de casa aqui, fica tudo aqui. Esse é o dote que ele teria que pagar. E a Bíblia diz que Jacó amava tanto Raquel que esses 7 anos parecia como 7 dias. Passou tão rápido para ele, queridos. E aí a hora que ele vai para a noite de núpcias, vai receber Raquel. Quem é que está no lugar de Raquel? Lia ou Leia. Labão engana ele. Aí quando ele vai brigar, irmão, pensa num cara ligeiro, irmãos. Ó, faz o seguinte, Jacó, quieta aí, cara. Eu vou te dar Raquel também, você trabalha mais 7 anos. Ele estava fazendo todo esse rolo para não deixar Jacó embora, porque ele viu que estava sendo abençoado através da vida de Jacó. E ele não queria que Jacó fosse embora de maneira nenhuma. 14 anos ele trabalha pelas 2 esposas. Na verdade trabalhou por Raquel, mas recebeu as 2 esposas e as concubinas, teve os filhos. 14 anos.
se passaram. E além das esposas que ele trabalhou muito para ter, Jacó não tinha nada. 14 anos sendo enganado pelo tio, o próprio tio, o parente. 14 anos de ingratidão do tio. Nem um bezerrinho para ele, leva esse bezerrinho para você lá, depois vai criando, vai crescendo lá. Não, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. Deus está te usando, mas está te usando para me abençoar. É só eu, centralizou tudo. Mas Jacó não desistiu. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele disse: se Deus está comigo, uma hora vai acontecer. Se Deus está comigo, uma hora vai florescer. Deus me fez uma promessa, eu fiz um voto com ele, eu sou com Deus e Deus é comigo e acabou. Então não é nenhum Labão que vai me impedir a minha bênção, o meu favor. Irmãos, os próximos 6 anos, Deus vai mudar a realidade de Jacó. Deus vai transferir toda a riqueza de Labão e vai transferir para Jacó. Não, vocês não entenderam. Eu vou repetir. Porque, irmãos, aí é o de repente de Deus. Só que quando grava isso, o de repente de Deus, querido, é para quem está de fora olhando. Porque as pessoas dizem: nossa, foi de repente. De repente um carro, de repente uma casa, de repente a igreja lotou. Do nada, de repente, do nada. Jacó trabalhou 14 anos sem receber nada, a não ser as esposas, enganado pelo sogro. De repente, para quem está de fora olhando e não vê o processo que você passa, não vê as lágrimas que você derrama, não vê as horas de orações que você passa, os momentos difíceis. As pessoas só olham o prédio bonito. O Edson é engenheiro, trabalha em construtora. Quantos prédios você passa na Fiuza aqui, você vê aqueles prédios lindos, aqueles prédios bonitos, mas você não tem noção do que tem debaixo daqueles prédios para sustentar aqueles prédios. O mais bonito está no alto, mas o melhor do prédio está embaixo, porque se não tiver estrutura, nenhuma beleza sustenta lá em cima. E a escola de Labão, Deus só permite eu e você passar pela escola de Labão. Se você não passou ainda, você vai passar por essa escola para fortalecer o meu e o seu alicerce, o meu e o seu processo. Todos nós precisamos passar pela escola de Labão. Todos, pastor. Irmãos, eu não posso mentir para você. Talvez você já passou, talvez esteja passando. Se não passou, vai passar. Essa é a má notícia. Qual que é a boa? É que Deus vai estar com você. 6 anos Deus pega toda a riqueza de Labão e transfere para Jacó. Se algum religioso ler o texto, vai falar que foi macumba, porque ele fez umas varinhas lá, picotou as varinhas, fez uns negócios. Fala: isso é macumba, pastor, isso aí não é de Deus não. Mas Deus fez acontecer. Não importa o como, deixa com Deus, tá, irmãos? Não se preocupa com o como não. Só seja fiel e deixa Deus fazer do jeito dele, da maneira dele e no tempo dele. Porque tem gente que está aí: cadê Deus? O Senhor prometeu. Tem gente que planta uma semente hoje, pastor, amanhã já quer. E aí, Deus? A minha colheita. O Senhor falou que a lei da semeadura. Irmãos, cada semente leva um tempo determinado para nascer, germinar, nascer, crescer, florescer. Alguns, a tamarino, talvez seja mais longa. A tâmara. Quantos anos? Ah, irmãos. Mas você já chupou uma tâmara? Vale a pena esperar, querido. Alguém vai dizer: de repente não. Só eu e você sabe o que nós passamos para chegar até aqui. Só eu e você sabe o processo, a moenda que eu e você passamos para estar aqui. Só eu e você sabe o que nós ouvimos de Labão, dos filhos de Labão, da família de Labão. E aguentou tudo em silêncio. Sabe por quê? Porque você dizia: Deus disse que estava comigo. Se Deus está comigo, eu vou esperar o tempo acontecer. Irmãos, essa transferência de riqueza você vai encontrar na Bíblia outras vezes. Se você acredita ou não, eu não tenho problema com isso, entendeu? Mas a Bíblia diz que Israel trabalhou no Egito, os hebreus, por muitos anos como escravo. Mas não trabalharam de graça, porque quando eles saíram de lá, Deus fez Faraó pagar
cada centavo. A Bíblia diz que quando o povo estava saindo, Deus mandou eles pedir para os egípcios, e toda a riqueza do Egito foi transferida para os hebreus. O Egito dormiu rico e acordou pobre. Israel acordou pobre, dormiu pobre e acordou rico. Tem crente aqui não, vou falar igual o André Valadão, vocês não é crente não. O Egito dormiu rico e acordou pobre. Os hebreus, os filhos de Deus, dormiram pobres, escravos e acordaram libertos e ricos. Deus fez uma transferência de riqueza do Egito para os hebreus. O Egito nunca prosperou tanto, Stephanie, enquanto o povo de Deus esteve lá. Mas nunca se tornou tão pobre depois que o povo de Deus saiu de lá. Irmão, onde um homem de Deus, uma mulher de Deus chega, muda qualquer ambiente, muda qualquer atmosfera. Quando alguém vir reclamar de algum lugar, você fala assim: irmão, o problema lá é você. Porque se você é homem de Deus, você vai mudar aquele ambiente lá. Você vai transformar a atmosfera daquele lugar lá. Quando nasce José, depois de uma luta de Raquel com Jacó, ela se volta para Deus. Deus ouve a oração dela, abre o ventre dela e lhe dá José. Quando José nasce, Deus sinaliza: o ciclo acabou, agora é hora de voltar para casa. Ciclos se iniciam e ciclos se fecham. Você não pode sair de um ciclo antes dele terminar, porque senão você não vai aprender a lição que Deus gostaria que você aprendesse. E lá na frente esse ensinamento vai fazer falta para mim, esse ensinamento vai fazer falta para você, essa nota vai fazer falta depois no seu histórico. Mas você também não pode ficar em um lugar depois que o ciclo se encerrou. Isso seja geográfico, em qualquer situação da tua vida. A vida é feita de ciclos. Hoje mais um ciclo se fecha e amanhã, daqui a pouco, inicia-se mais um ciclo. Jacó reúne as esposas e tudo, os filhos e tudo que ele tinha, e parte de viagem. Ouvindo a voz de Deus, ele segue caminho, levando tudo que havia conquistado, tudo que Deus tinha tirado do tio e passado para ele. Ele está indo embora. Se eu não tiver enganado, 3 dias de viagem, um cagueta corre lá e conta, sempre tem, né? Diz: Labão do céu, Jacó sumiu, Jacó foi embora e levou tudo que era seu. Labão reúne os seus servos e saem correndo atrás de Jacó. Antes dele chegar em Jacó, o anjo aparece e diz: não toca nele, não mexe com ele. Labão estava furioso, irmão. Eu não sei o que Labão seria capaz de fazer se pegasse Jacó. Mas no meio do caminho Deus aparece e aplaca a ira dele. Diz: pianinho, mano, fica de boa aí, não vai tocar nele. É meu filho. Eu tenho promessa na vida dele. Foi eu que dei tudo que ele tem. Não, é meu, que seu, rapaz. Aí Labão encontra com Jacó, já caída, aplacada, e vão conversar, conversa vai, conversa vem. Jacó diz assim para ele: irmãos, se você ler o texto depois, lê esse texto, ele é muito rico. Jacó diz assim: você mudou o meu salário 10 vezes. Quando diz que mudou o salário 10 vezes, não está dizendo que aumentou o salário não, viu, irmão? É algo que ele prometeu e não cumpriu. 10 vezes. Isaac diz: você mudou meu salário 10 vezes. Eu vou dizer uma coisa para você, Labão. Eu cuidei das suas ovelhas. Quando algum animal matava alguma, eu ia lá e repunha, para você não perder. Eu perdia, tio, para você não perder. Tio, eu enfrentei geada à noite. Quem já morou no sul aqui sabe o que é geada, irmãos. Quando a geada é muito forte no sul, eu morei no Paraná, eu passei por geadas que as plantas dentro de casa elas murcham. Plantações de arroz, café, feijão, de soja, são perdidas plantações inteiras por causa de uma geada. Frio. Ele diz: eu passei por frio nas madrugadas, cuidando das suas ovelhas.
Eu passei por sol escaldante durante o dia cuidando das suas ovelhas, tio. Eu nunca te dei prejuízo, tio. Aí ele diz assim, irmãos, eu acho linda essa frase e eu vou terminar aqui. Ele diz assim: tio, se não fora Deus que estivesse comigo durante todos esses anos, o Senhor teria me despedido vazio da tua casa. O Senhor tinha me enganado, o Senhor tinha acabado comigo, o Senhor tinha me destruído, o Senhor tinha me deixado na lona. Se não fora o meu Deus que esteve comigo durante todos esses anos, teria acabado com a minha vida. Eu termino aqui dizendo o seguinte: alguns passaram em 2021 pela escola de Labão. Algumas pessoas, e foi permissão de Deus, querido, porque Deus é pedagógico, em tudo Deus quer nos ensinar alguma coisa. Você precisa aprender com aquilo que Deus está tentando te mostrar, em vez de ficar reclamando, murmurando, tem que perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso crescer através disso, Deus? Tem pessoas que passaram pela sua vida no ano de 2021, que se não for a Deus na tua vida, eles tinham te derrubado, eles tinham te destruído, eles tinham acabado com você. Vieram, mas vieram com tudo. Vieram dizendo: agora eu acabo, agora eu derrubo, agora eu jogo no chão, agora eu jogo na lona. Aí você diz: se não for a Deus nesse ano de 2021 na minha vida, eu não estaria aqui sentado essa noite ouvindo esse Calvo pregar, a Simone tocar, e algumas pessoas levantar a mão e dar glória ao nome daquele que vive e reina para sempre. Aqueles que passaram 2021 pela escola de Labão, chegou um novo ciclo agora. Agora é hora de ir embora, sair da escola de Labão. Ou seja, Deus vai te distanciar das pessoas que te fizeram mal, ou pelo menos tentaram te fazer mal, te amaldiçoar, e Deus transformou a maldição em bênção. Uma coisa é você passar pela escola de Labão sem Deus. Eu não te aconselho a fazer isso, cara. Outra coisa é você passar pela escola de Labão com Deus do teu lado. Quando Deus faz questão de dizer em Gênesis 39, e Deus estava com José, é porque se Deus não estivesse com José, José não teria aguentado, José não teria suportado. E Deus tocou no meu coração para dizer para alguém nessa noite a mesma coisa, e dizer: se não for a Deus na sua vida esse ano, você não estaria aqui para contar a história. Se não for a Deus nos momentos mais difíceis da tua vida, te guardando, te protegendo, transformando a maldição em bênção na tua vida, Labão teria te destruído. A escola de Labão teria roubado tudo o que você almejou conquistar. Se não for a Deus, você terminaria o ano de 2021 de mãos vazias, mas vai terminar de mãos cheias. Eu vou repetir: vai terminar de mãos cheias, porque Deus é na minha vida, Deus é na sua vida. Esse tem que ser o nosso maior orgulho, de bater no peito e dizer: Deus está comigo, Deus está comigo nessa caminhada. Pastor, vai vir quarta, quinta onda? Eu não sei, nós oramos para que não venha, mas se vir, querido, Deus está conosco. Eu não posso dizer para você que o 2022 vai ser só de flores, só de coisas boas, que não vai ter intempéries, que não vai ter perdas. Mas eu posso te prometer uma coisa: que se você, como Jacó, fizer um voto hoje e disser: Deus, seja comigo em 2022. Jabes, cujo nome significa aquele que causa dor, a própria mãe, Rodrigo, amaldiçoou o filho no nascimento. O menino nasce, a mãe está passando por um momento de dor, e ela diz: você vai se chamar aquele que causa dor, Jabes. E o menino cresce. Imagina só, cadê a Gi que trabalha em escolinha? Imagina a Gi chamando a criança: Rodrigo, vem cá, você que causa dor, vem aqui. Você acha que as outras crianças vão querer ficar perto dele? Mas ele chega numa idade que ele tem um entendimento, que tem um Deus que pode mudar a situação dele.
Irmão, quando você vai ler Crônicas, você vai ver que vem uma série de nomes. Eu, no início da minha caminhada, eu pulei aquilo lá um monte de vezes. Eu disse, eu não vou ler isso aqui não vai mudar a minha vida. Mas vem a sequência e para num determinado capítulo, só para dizer que ele foi mais nobre do que todos os seus irmãos. Por quê? Porque ele fez uma oração. Ele disse, se o Senhor for comigo, alguém abra aí, vamos ler para me terminar. Já pode ficar de pé, por favor.